poder da mulher que ora. Livro de Stormy Omartian. Capítulo 25. Senhor, usa-me para tocar a vida de outros. Durante os meses em que escrevi O Poder da Esposa que Ora, senti-me guiada pelo Espírito Santo para orar por algo pelo qual jamais havia orado antes. Sempre pedi a Deus que me ajudasse a escrever cada livro, mas dessa vez, além disso, senti-me guiada pelo Espírito a orar para que esse livro fosse um avanço em termos de números de pessoas que viria a alcançar. Havia escrito 3 livros anteriormente e nunca me ocorrera orar dessa maneira. Compartilhei o que estava sentindo com os membros de meu grupo de oração e eles concordaram plenamente. Juntos, oramos para que Deus levasse esse livro aos confins da terra e providenciasse para que ele fosse traduzido para muitas outras línguas. Mal pude acreditar que estava pedindo a Deus por algo tão grandioso, mas senti de todo o meu coração que era exatamente dessa forma que Deus desejava que eu orasse. Fizemos essa oração toda semana, mesmo um bom tempo depois que o livro havia sido publicado. Ao longo dos anos que se seguiram, editoras de diferentes países ao redor do mundo me escreveram pedindo permissão para traduzir o livro e publicá-lo. Logo, recebi exemplares do meu livro traduzido para o francês, alemão, português, nigeriano, indiano, holandês, húngaro, coreano, espanhol, japonês, indonésio e africanês. E sempre meu coração saltava de alegria, pois Deus havia respondido à minha oração de maneira tão poderosa. Certo dia, recebi uma caixa de livros meus que haviam sido traduzidos para o chinês e comecei a chorar. Era algo que eu jamais havia sonhado ser possível. Podia ver todas aquelas queridas mulheres chinesas com as quais eu jamais me encontraria, lendo o livro e aprendendo a orar por suas famílias. Era fisicamente impossível viajar pelo mundo todo a fim de alcançar esse número tão grande de pessoas em todos esses diferentes países, e sabia que jamais chegaria até a China, mas a mensagem que eu recebera de Deus chegaria. Essas pessoas nunca vão se encontrar comigo, mas vão ter um encontro mais profundo com Deus. Que resposta poderosa de oração! Os membros de meu grupo de oração e eu conversamos muitas vezes sobre o primeiro dia em que fizemos aquela oração e o que Deus realizou para responder a ela. Desde então, a cada livro que escrevo peço: Deus, usa-me para tocar a vida de outras pessoas ao redor do mundo com teu amor, misericórdia, esperança e verdade. Você também pode fazer essa oração e Deus usará suas capacidades e talentos para tocar outras pessoas de maneira poderosa. Quando o desejo de seu coração é dar aos outros aquilo que você tem recebido de Deus, Ele a capacitará para fazê-lo. Doar a Deus e a outras pessoas é uma parte tão vital de nossa vida aqui na Terra que jamais poderemos alcançar tudo o que desejamos em nossa vida se não o fizermos. É um fator importante para realizar o pleno propósito de Deus para nós. Jamais poderemos ser verdadeiramente completas e realizadas ou encontrar paz duradoura se não doarmos a outros. Liberamos o fluxo das bênçãos de Deus para nós ao permitirmos que elas fluam por nosso intermédio. Doar a Deus e a outras pessoas cria um espaço em que Deus derrama ainda mais bênçãos. Se interrompemos esse fluxo, interrompemos nossa vida. Devemos orar para que Deus nos mostre como doar e nos capacite para fazê-lo. A dádiva da oração. Muitas pessoas me escreveram contando como meus livros ajudaram a salvar o casamento, os filhos ou a vida delas. Perguntaram o que podia fazer por mim em troca. Minha resposta sempre é: a maior coisa que você pode fazer por mim é orar por mim. Ore por minha proteção, saúde, família e casamento. Ore para que eu tenha uma mente clara e seja capaz de escrever livros que levarão as pessoas a chegar-se ao Senhor, de modo que Ele transforme a vida delas. Não há dádiva maior que eu possa receber do que as orações de alguém. Creio que as orações de milhares de pessoas salvaram minha vida quando estava no hospital. Se você é uma delas, eu lhe sou eternamente grata. Sinto suas orações e elas são a razão de eu ainda estar viva hoje. A oração é a maior dádiva que podemos oferecer a qualquer pessoa. É claro que se alguém precisa de comida, roupas ou um lugar para morar, essas necessidades também devem ser supridas. No entanto, ao doar dessa maneira, não podemos deixar de orar por essas pessoas também. As coisas materiais são temporárias, mas as orações que fazemos por outra pessoa podem afetá-la por toda a vida. Jamais poderemos alcançar tudo o que Deus tem para nós, a menos que antes cheguemos à oração intercessora.
Ela é uma parte de nosso chamado que temos em comum, pois todas nós fomos chamadas para interceder pelos outros. Deus deseja que amemos as outras pessoas a ponto de dar nossa vida por elas em oração. No dia 11 de setembro, intercessores começaram a orar imediatamente pelas pessoas envolvidas nas tragédias em Nova York, na Pensilvânia e em Washington, D.C. Então, de todos os Estados Unidos, pessoas pegaram seus carros e foram até Nova York porque queriam oferecer ajuda. Fizeram fila para doar sangue, doaram dinheiro para famílias desoladas. Todos fizeram o que podiam, mas tudo começou com orações. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. 1 João 3,18. Se você ama a Deus, amará as pessoas, e esse amor a motivará a fazer tudo o que puder para ajudá-las. A oração é um bom começo. Deus deseja que contribuamos para os outros. Ele diz que se não ajudamos os necessitados, não o amamos de verdade. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? 1 João 3,17. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. 1 Coríntios 10:24. O generoso será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Provérbios 22:9. As maiores bênçãos virão quando você pedir a Deus que a use para tocar a vida de outras pessoas. Minha oração a Deus. Senhor, ajuda-me a servir-te da maneira como tu desejas que eu o faça. Revela-me qualquer área de minha vida em que eu deveria contribuir para alguém neste momento. Abre meus olhos para ver a necessidade. Concede-me um coração generoso para dar aos pobres. Ajuda-me a ser uma boa despenseira das bênçãos que tu me deste ao compartilhar com os outros aquilo que tenho. Mostra-me a quem tu desejas que eu estenda a mão neste instante. Enche-me de teu amor por todas as pessoas e ajuda-me a transmiti-lo de uma forma que possa ser claramente percebida. Usa-me para tocar a vida de outros com a esperança que há em mim. Ajuda-me a dar a ti da maneira como devo. Não quero roubar de ti nada que lhe é devido. Senhor, sei que onde está meu tesouro, lá também está meu coração. Mateus 6:21. Que meu maior tesouro esteja sempre no servir a ti. Senhor, mostra-me o que tu desejas que eu faça no dia de hoje, a fim de ser uma bênção para outros ao meu redor. Peço-te especificamente que mostres como posso servir minha família, meus amigos, minha igreja e as pessoas que tu colocaste em minha vida. Não quero ficar tão envolvida com minha própria vida a ponto de não ver as oportunidades de ministrar a tua vida para outros. Mostra-me o que desejas que eu faça e capacita-me para fazê-lo. Faze de mim uma de tuas fiéis intercessoras e ensina-me a orar em poder. Ajuda-me a fazer uma grande diferença no mundo por estares trabalhando por meu intermédio para tocar a vida de outros para a tua glória. As promessas de Deus para mim. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. 1 Pedro 4, do 10 ao 11. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. 1 João 3,16. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Gálatas 6:9. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12:3. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, do 12 ao 14. Fim do capítulo 25.